Deus abençoe. Graça e paz, irmãs. Quando Jesus Cristo falou, entre tantas coisas que ele falou para nós, ele diz que nós precisamos andar enquanto é dia, porque vai chegar a noite quando ninguém pode andar. Então, o meu dia está declinando, eu tenho que fazer o máximo antes que ele acabe de se pôr. Então, por isso, eu tenho andado muito, desde que eu comecei o ministério, eu não parei. Eu sinto cada vez mais o desejo de continuar e trabalhar todo o tempo, porque temos que fazer as coisas enquanto é o nosso tempo. Porque quando passar o nosso tempo, não dá mais para fazer. E Deus nos botou aqui por um propósito. E o propósito dele vai ser cumprido na vida de cada um de nós. É preciso que glorifiquemos a Deus com o dom que ele nos deu. Vamos ler o que está escrito no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Capítulo 4, começando no versículo 35. João, capítulo 4, versículo 35. Onde está escrito assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Pode sentar, por favor. Aqui, Jesus Cristo manda: olhai os campos. Vós dizeis que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aqui Jesus Cristo está falando para um povo que está dizendo uma coisa repetitiva. Ainda faltam 4 meses, não é? Ainda faltam 4 meses, mas eu mando que vocês olhem, vocês não repitam o que vocês ouviram. Olhem, está vendo? Os campos já estão brancos para a colheita. Às vezes, nós estamos sendo enganados porque cremos em fantasias, em notícias fantasiosas que nos disseram. Mas aqui Jesus Cristo nos chama para olhar a realidade, o que está acontecendo. É muito difícil encararmos a realidade do que pode acontecer de um momento para outro. Nós estamos no finalzíssimo, no último momento do homem, principalmente da igreja sobre a terra. Nós sabemos que só quem vai subir no arrebatamento é quem está em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo estão dormindo, vão ressuscitar. Os que estão em Cristo aqui na terra terão seu corpo transformado e todos iremos, mas só quem está em Cristo. Aqui Jesus Cristo está falando de campo. Você não pode erguer os olhos e olhar para o campo do outro. Você tem que olhar para o seu próprio campo. Onde você tem semeado? De que forma você tem semeado? Você, como mulher, o seu campo de semeadura é o seu lar. O que é que você tem semeado? De que forma você tem semeado? Como você está regando a semente semeada?
O que é que você tem plantado no seu lar? Quantas vezes nós esquecemos que o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa? Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós esquecemos que o primeiro campo nosso, onde nós vamos semear, é a nossa casa. Nós seguramente lembramos que antes de semearmos, nós temos que preparar o terreno. Nós tiramos as pedras, nós tiramos o mato, e então vamos preparar o campo para a semeadura. O que é que nós estamos semeando nos nossos filhos? Nós semeamos aquilo que nós queremos que seja produzido. Nós semeamos aquilo que nós queremos para o futuro deles. Mas o mesmo Jesus que nos ensina sobre semeadura, ele nos ensina lá em Mateus 13 sobre a nossa atenção para aquilo que estamos semeando. Ele diz que um homem semeou boa semente no seu campo. E com certeza é isso que você tem semeado no seu lar. A boa semente. Você ensina seus filhos a tomarem banho todos os dias, escovar os dentes, a comer direito. E tudo isso você dá uma excelente semeadura. Você ora com eles, você lê a palavra, você traz para a igreja, você toma conta de fazer isso. Mas aqui Jesus Cristo está dizendo, atenção, porque um homem semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, o que significa isso? Na parábola do joio que está em Mateus 13, a partir do 24, do versículo 24. Significa que numa semeadura, tem o dono do campo, tem aqueles que trabalham no campo, mas tem um inimigo que quer atrapalhar a semeadura, mas ele não pode atrapalhar a semeadura, ele atrapalha na colheita. Olha aqui, o dono do campo semeou a boa semente. Está escrito aqui. Mas, à noite, enquanto os trabalhadores dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Ele não precisa mais fazer nada, porque o papel do maligno é semear o dano. Ele semeia o dano. Quando chegou a hora da produção, a Bíblia diz, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então aqui nós temos que olhar para o nosso campo de semeadura. Você semeia o melhor, mas em cima do que você semeou, tem aqueles que vão trabalhar com seu filho. São os mestres na escola, os professores, são os programas de televisão, é tudo aquilo que ele pega através da mídia. Isso aí, o que eles vão fazer com a semente que você semeou? Se você semeou em casa o bom comportamento, a palavra de Deus, os princípios eternos da família, o maligno vai infiltrar coisa ruim, vai plantar uma semente que você não vai ver, mas ela está semeada, porque ninguém viu o joio. A criança, ela recebe essa semente maligna e só vai aparecer o dano na hora dela produzir o fruto. Foi na hora que a semente cresceu, produziu fruto, que o joio apareceu.
Quantas vezes eu tenho atendido pessoas que sofreram abuso na infância, mas só quando elas estão depois da adolescência é que o fruto de todo aquele dano vai aparecer. E ninguém sabia. Por quê? Porque o dano que foi causado na semeadura, ele só aparece na hora da produção. Na hora da produção vem o joio. Todo o dano que foi feito na infância. E quantas vezes nós negligenciamos exatamente o momento da semeadura. Criança não conta tudo. Criança não diz as coisas. Logo que eu cheguei no Morro Dona Marta, eu tenho aprendido tanto, eu bendigo a Deus pela vida daquelas crianças que têm me ensinado tanto. O convívio com as pessoas da favela tem sido uma bênção na minha vida e na vida da igreja, porque eu vou ensinando o que eu aprendo ali. Eu comecei a dar roupas para as crianças. Quando eu comecei a dar roupas, que eu tinha que experimentar roupa nelas, eu descobri que as crianças não admitiam tirar a roupa na minha frente. Ora, quando eu comecei o ministério, eu tinha 43 anos. Mulher. Para aquelas crianças eu já era uma velha. Porque para uma criança, quando a gente tem 43 anos, a gente é velho. Imagina hoje. Crianças que passaram abuso, que sofreram abuso, eles não admitem ser abraçados. Eles não sentam no colo da gente e não tiram a roupa na frente da gente. Porque eles têm nojo do próprio corpo. Eles não se sentem dignos porque eles foram machucados, foram sujos, foram enlameados. Eles têm a pior estima do mundo porque foram violados. E isso foi plantado na infância. Por que você nunca disse para sua mãe, Deus me livre? Por que você nunca disse para o seu pai, porque o papai ia matar? Então a criança guarda o segredo para que ninguém seja prejudicado. Ela é a única prejudicada. Então nós precisamos tomar cuidado na época da sementeira. Na época da infância, nos primeiros anos, abra os seus olhos com a semente que você tem dado aos seus filhos. Eu sei que quem está aqui, normalmente eu acho que 99% das mulheres trabalham e deixam seus filhos na mão dos outros, às vezes desde os primeiros meses. Mas nós precisamos dar o melhor que podemos para abrir os olhos quando a sementeira, porque esse joio aqui, a Bíblia diz que o inimigo veio à noite, quando dormiam. O que significa quando dormiam? Quando não estavam de vigília, quando estavam com os olhos fechados, quando estavam descansando, porque não tinha nenhum perigo. Nessa hora, o maligno vem e ele semeia o dano, que só vai aparecer na hora da criança frutificar. Olhe bem, é Jesus que está ensinando. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo não precisava mais ficar, porque o dano já estava feito. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu o joio. O joio só aparece na hora da produção. Na hora que você tenha filhos inteiros, para crescer, para produzir, o dano está lá. A deformidade está lá. Eu tenho ouvido muitas mães chorando. E ligam para mim, tem umas que não podem falar. Elas só soluçam. O filho vem e diz, saí do armário.
E não tem jeito, não quero saber. E se disser alguma coisa, vou embora e não volto. Você pensa o que é? Quantas pessoas? E a pergunta, irmão, o que é que eu fiz? Você não precisou fazer. Você só deixou que o inimigo fizesse. Então, você diz assim, mãe, e agora? Eu digo, agora. Nós temos um Deus que nunca deixou nem deixará de ser Deus. Ele ainda é Deus e será sempre. E ele sabia que você não sabe criar filhos, nem eu. Que você não sabe nada disso, que nem eu. Mas assim mesmo, ele formou filhos no seu ventre para a igreja deste momento. Corra para ele. Corra para ele, porque para Deus não existem impossíveis. Todo dano que já foi feito pode ser desfeito. O nosso Deus é o Deus que ressuscita mortos. Qual é o problema que ele não pode resolver? Nós precisamos saber que o nosso campo, que é o nosso lar, é um lugar de semeadura. Então, você semeia aquilo que você quer colher. Se você quer colher muito milho, você vai semear milho. Se você quer colher muita cereja, você vai plantar cerejeiras. Então, você tem que saber o que você quer colher dos seus filhos. Como você quer, de modo geral, colher dos seus filhos? Normalmente, o que nós queremos, para começar, é que os nossos filhos estudem, tenham uma profissão, para que eles possam ganhar o pão com o suor do seu rosto. Se eles forem um grande portento de enriquecer, ficar milionários, aí já está além, já extrapolou dos seus limites. Mas, normalmente, nós queremos também que nossos filhos sejam pessoas decentes, honradas, ordeiros. Nós queremos. Então, você vai semear isso e vai regar com oração. Vai regar com oração. Quantas vezes você pensa, e muitas pessoas me dizem, mas irmão, tinha tanta vontade de ter um ministério como a senhora tem. Eu disse, você tem o chamado? Eu tenho. Então, por que você não tem o ministério? Irmã, eu não posso. Por quê? Eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho trabalho. Eu disse, quer dizer que a sua casa, o seu marido, os seus filhos, o seu emprego são empecilhos. Nunca ore para Deus tirar os empecilhos. Senão ele vai tirar seus filhos, que são empecilhos. Vai tirar seu marido, que é empecilho. Sua casa, que é empecilho. Seu emprego, que é empecilho. Porque eu não tenho nada disso. Eu tenho um filho que cuida da vida dele, graças a Deus. Então eu estou solta. Soltíssima. Soltíssima no reino. Eu estou aqui, eu saí do Brasil no dia 21 de dezembro. Eu estou rodando por essa América do Norte, pregando todos os dias, às vezes 3 vezes por dia. Feliz da vida solta. Mas, logicamente, que na idade de vocês eu não podia fazer isso. Eu tinha casa, eu tinha marido, eu tinha os meus compromissos de dona de casa. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode pregar no mundo. Você pode ser uma missionária no mundo. De que forma? Lá no capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, há um momento em que João estava sentado com 2 dos seus discípulos. Começa a partir do versículo 35. Ele viu Jesus passando e disse assim para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos se levantaram, seguiram Jesus. E Jesus, vendo o que ele os seguia, disse para eles: que buscais? Que vocês querem de mim?
Eles disseram: Rabi, onde assistes? Quer dizer, onde tu moras? Jesus disse: vinde, vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando, ficaram com ele aquele dia. No outro dia, André era um dos dois que tinham ouvido João falar de Jesus. Ele saiu e encontrou seu próprio irmão, que é Pedro, Simão. E quando ele foi encontrar Simão, ele diz: Simão, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou Simão para Jesus. Jesus, quando viu Simão, disse: tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos ver aqui. André levou Simão para Jesus. Jesus falou com Simão, conferiu a ele o nome de Pedro Rocha. Quando nós pensamos nisso, só no dia de Pentecostes, o sermão que Pedro fez, 3.000 almas se renderam a Jesus. Colheita de quem? De André. Porque foi André que levou Pedro para Jesus. Você entendeu? Que você pode estar em casa e seu filho trazendo almas para Jesus. Você pode estar em casa e seu neto trazendo almas para Jesus, a depender daquilo que você fez na infância deles. Hoje é o tempo, minhas irmãs, de nós prepararmos obreiros para agora. Nós sabemos, nós temos consciência de que nós somos a igreja, seguramente a igreja do arrebatamento. Este é o último momento. Se você olhar o discurso de Mateus 24, o discurso profético de Jesus, o que está faltando? Só que este evangelho seja pregado a todas as nações para testemunho. Só isso. Tudo o mais está acontecendo. Tudo o mais. Então nós estamos, ele diz, e então virá o fim. Então, nós somos a igreja deste último momento. O nosso campo de atuação e de semeadura é a nossa casa. Eu não sei pregar. Por que será que todas as vezes que Deus chama alguém para fazer o trabalho, ele diz: não sei falar? Com Moisés foi assim. Eu não sei pregar, sou pesado de língua. Ele era gago. Não sei pregar. Chamou Jeremias, não sei falar. Parece que o corpo de Cristo só tem boca. Você prepara missionários amamentando. Enquanto você amamenta seu filho, você está passando a mão nele e você está orando e você está dizendo: aqui ele veio. Aqui, ó, estou amamentando você com o leite que já foi meu sangue. Mas não é de graça, não. Você vai pregar o evangelho para a glória de Deus, nosso Pai. Você faz parte da igreja deste final de tempo. Você vai crescer para a honra e glória de Deus. Vai em nome de Jesus. Você tem que começar a profetizar cada grão de arroz que você dá para o seu filho. Cada tostão que você dá na mão dele. Cada livro que você compra para ele. Você tem que semear, profetizar e dizer para ele: estou te alimentando, cabra. Mas não é de graça. Eu quero de volta você no corpo de Cristo, para a glória do Pai. Ora, meu irmão. Ora. Você pode não saber fazer o discurso na ONU, mas você pode pregar a verdade para o seu filho. Não precisa gritar. Fala com ele no ouvido.
Fala. Sabe, quando Deus diz lá em Deuteronômio 6, estas palavras que hoje eu vos ordeno, estará no teu coração, estas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O que é isso? Mas isso é um exagero. Chama Deus de exagerado, que Ele gosta. É para inculcar, é para falar, é para o seu filho ouvir. É para o seu filho ouvir. Quem está mandando isso é Deus. Foi Ele que formou o seu filho no seu ventre, que você não sabe fazer filho, nem seu marido sabe fazer. Vocês se deitam juntos e Deus faz o que tem que fazer. Então, esses filhos não são seus. Eles são heranças do Senhor. A única coisa que você tem que fazer é criá-los no temor do Senhor, alimentá-los, educá-los e segurar a barra. Não solte para o mundo não, porque ele não é seu. Não entregue para o mundo, porque você está entregando o que Deus deu na sua mão. Não pense, porque o mundo quer os seus filhos. Porque o diabo não sabe fazer. Ele não é criador. O nosso Deus é criador. O seu campo de semeadura é o seu lar. Que semente você está semeando? Quantas vezes chega na adolescência, você já viu uma pessoa na cadeira de balanço? Ela balança, ela balança, ela balança, ela balança. Não sai do lugar. Isto é uma síndrome. Tem pessoas que ficam na cadeira de balanço, preocupada, ansiosa, desesperada. Não resolve nada. Tem que ir para o princípio. Quem fez este filho dentro do meu ventre? Quem foi? Olha, eu tenho só um filho. Entrou na faculdade exatamente quando ficou sem pai. Meu marido morreu. Eu, numa terra que não era minha, porque eu não era carioca, sem família, sem ninguém. Quando eu vi aquele menino campeão mundial de jiu-jitsu, eu lá, quando eu penso que não, minha filha morreu. E agora? Única pessoa que eu tinha visível para lançar a mão era o meu pastor. Graças a Deus que eu tinha o pastor. Infeliz da pessoa que não tem um pastor. Infeliz, eu digo, de uma pessoa que não tem um pastor. Por quê? Nessas horas, nós precisamos. Ele deu para chegar em casa mais tarde. Chegava 9, chegava 10, e eu reclamando, sem sabedoria, gritava, chorava. Aí, ficava, às vezes adormecia, quando acordava ele já estava dormindo. Dei para dormir na porta da casa, porque quando ele abria a porta, eu estava lá. Ele passou a vir pela porta do fundo. Eu botava a cadeira na frente de uma, deitava na frente da outra. Que coisa triste. Que coisa triste. Um dia eu chamei. Eu disse, vem cá. 1h da manhã. Eu disse, senta aqui. Leia aqui. Leia isso. Leia agora em voz alta. E a vassoura na mão. Leia aqui. O que está escrito. Acabou de ler. Eu disse, o que eu quero dizer para você é o seguinte. O meu nome não é Eli. Eu não sou homem e não sou sumo sacerdote. O seu nome não é Rofini nem Finéias e você não é sacerdote do Antigo Testamento. Por isso eu quero dizer para você uma coisa. A partir de hoje, se você chegar aqui em casa, depois de 10 horas da noite, você não entra.
Eu estou dizendo que eu vou chorar, eu vou me esganar todinho, eu vou sofrer o resto da minha vida, mas você vai para a rua. O coração desse tamanho. Você entendeu? Entendi. Eu disse, não vai dormir não, fica aqui, vamos orar. Você vai orar. Não vou mais orar por você não, canalha. Você vai orar por mim. Mas como? Orando. Ele vai estar aqui amanhã de manhã. Começou a chorar. Sabe o que foi que ele me disse? Meu marido tinha morrido em setembro de 1990. Setembro de 1991 morreu minha filha. Ele soluçou e disse, mamãe, eu não aguento ficar dentro de casa. Eu disse, por quê? Eu acho que no próximo setembro, ou a senhora vai morrer ou eu. Está vendo? O nó que estava lá dentro do meu filho. Ele fugia de casa porque ele não conseguia ficar. Fugia de casa. E eu sou doutorada em psicologia. Para quê? Eu não conseguia. Olha, os nossos filhos podem estar sofrendo muito mais do que nós pensamos. Eles têm muito mais problemas para resolver e eles não nos dizem para nós não sofrermos. Você às vezes acha que você é capaz de morrer, de dar a sua vida pelo seu filho. Mas você nunca imaginou que seu filho é capaz de dar a vida por você. Pergunte para ele. Pergunte para ele. Se ele não é capaz de dar a vida por você. Por mais safadinho que ele pareça. Porque filho é filho. O que eu estou dizendo isso? O que você tem semeado no seu campo? O seu campo é o seu lar. Você tem que semear a semente que vai frutificar para a vida eterna. Porque é esta semente que vai germinar no calor da palavra de Deus. E que vai se perpetuar na sua família. E Deus vai ser glorificado, Deus de você, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas futuras gerações. Como eu disse, André levou Pedro para Jesus. Quantas almas foram salvas através de Pedro? Quantas almas Pedro apresentou para Jesus? E dessas almas, quantas levaram outras para Jesus? Às vezes nós não pensamos na extensão do que Deus quer de nós. Meus irmãos, a Bíblia diz, e nós precisamos compreender, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Deus não desiste nunca. Se Ele escolheu você para ser santo, você vai ser santo. Vai ser sim. Olha, eu me lembro que você pode chegar para Jesus na cadeira de rodas, sem uma perna, na falência financeira, com o casamento arruinado, cego, mas você vai chegar. Porque Deus não vai desistir de você. Porque Deus tem um propósito para você. Pense que quando Deus disse para Abraão, na 4ª geração, eu vou tirar a tua descendência do Egito. Faltando 80 anos para se completar os 400 anos, Deus botou Moisés no ventre de Joquebede. O diabo
sabia que naquela geração, que ia completar 400 anos, ia nascer o líder que tiraria Israel do Egito. O diabo sabia. Então botou no coração de Faraó, mata tudo quanto é menino que nascer. Porque nessa leva aí, vai nascer aquele que vai tirar os escravos hebreus. Você vai ficar sem um escravo. Mata os meninos. O faraó deu ordem para as parteiras, quando as hebreias estiverem parindo, for menina, deixa ficar, se for homem, mata. Lembra disso? Pois é. Moisés, o único que tinha que nascer, foi criado no colo de Faraó. Para você ver Deus quando quer fazer as coisas. Fez lá o jeito dele, Moisés se tornou filho da irmã de Faraó e continuou sendo amamentado por Joquebede. Esses negócios que Deus faz, que a gente diz como é que o Senhor faz, não sei, não é da sua conta, mas eu faço. E ele faz. Ele faz. Você pensa em mim, olha para mim. Uma neguinha, pobre de maré desse, nascida fora do casamento, comendo chibé na beira do Tapajós, lá no norte. Pai de um lado, meu pai de um lado com a mulher dele e os filhos dele, minha mãe do outro lado com o marido dela e os filhos dela, e eu no meio ali, solta, jogada para todo canto. Não me pergunte como, que eu ainda não sei. Me levou para os melhores colégios, tive os melhores professores, estudei as línguas todas, fiz não sei quantas faculdades, casei, pá. Vou completar meus 80 anos pregando em Éfeso. Você sabe quem é esse Deus que faz isso? É o seu pai. Meu pai. Meu pai. Moisés foi criado no palácio de Faraó, tendo a melhor educação, aprendeu tudo o que ele ia precisar. Quando completou 40 anos, matou o egípcio, foi se esconder com medo no deserto. Ele pensou que estava se escondendo, ele estava fazendo um estágio. 40 anos aprendendo a pastorear no deserto, porque ele ia pastorear o rebanho de Deus, mas ele não sabia. 40 anos de estágio, Deus disse, agora você vem. Ah, mas eu não sei falar, sou pesado de língua, rapaz, quem fez a boca do homem? Vou te dar uma boca, vou te dar Arão. Mas você vai. Você vai. Mas Moisés não queria ir. Não tinha nada a ver com língua. Ele tinha medo de ir para o Egito, que iam matá-lo, porque ele era fugitivo, que ele matou o egípcio. Quando tudo ficou certo para ir, Deus diz, ei, Moisés, também, ó, eu já matei todos aqueles que queriam te matar. Ele... Escuta. Você já pensou a situação diante de Faraó? Chega aqueles dois hebreus. Um dizia assim para Faraó. Que eu, e o outro traduzia. Pior do que um gago é um gago com tradutor, meus irmãos. A Bíblia diz. Moisés levou o tradutor, Arão. Olha a dupla. Por quê? Porque Deus disse, você vai. Você vai. Acabou. E quando Deus diz, é melhor fazer logo. Porque Ele não vai desistir. Deus não é de desistir porque Ele nunca se engana. Quando Ele botou filho lá no seu ventre, se segure com Ele. Porque Ele está chamando você. Seu marido, ou o homem com quem você dormiu, que eu não sei se era seu marido, se não era, não é da minha conta. Mas Ele botou a sementinha, porque é princípio meu. Agora Ele pode ir embora. Porque é você e eu e você. Eu vou tecendo a vida, pegando o seu
suas vitaminas, suas proteínas, seus sais minerais, seu oxigênio, somos nós dois, você e eu e você. Quando chega a hora, o seu leite, o seu sangue vai transformar em leite, porque eu preciso de leite, alimentação balanceada na temperatura certa. E você amamenta aquele filho para quem? Para você? Que é isso? Você agora pode morrer, porque aquela vida é outra vida. É para Deus. É para Deus. Tudo que você pode fazer ali é para a glória de Deus. Toda a sua semeadura no seu lar é para Deus. Você tem que dar conta desses filhos para Deus. Nunca menospreze a palavra que você vai dar para um filho seu. Quando eu tinha 3 anos, eu tive uma doença nos rins. Ninguém ficava boa. Não tinha cura. Ainda mais no Cafundó, do interior do Pará. Minha madrasta me pegou no colo. Martin, o que vai acontecer com essa criança? E meu pai olhou para mim e me disse, se não morrer, vai ser profeta. Ele não viu. Mas o que é profeta? Não é aquele que prega a palavra? Ele disse ali. Ele olhou. Ele falou. Ele orou. E ele não precisou ver. Eu estou aqui por causa da palavra. Cuidado com o que você semeia neste campo. Porque palavra é semente. O que você tem dito para os seus filhos? Nunca ponha uma semente de morte. Porque a pior coisa que você pode fazer com o seu filho é dar a ele uma semente de morte. Porque praga de mãe, já ouviu falar? Praga de pai, ela prospera e mata, meus irmãos. Nunca diga que seu filho é impedido. Nunca diga que seu filho é burro. Nunca diga que seu filho é difícil. Diga, meu filho é a herança do Senhor. Quando você não souber o que dizer, cale a boca e clame a Deus. Porque a palavra que sai da sua boca, ela é de morte ou de vida. A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Língua. O que você está dizendo para os seus filhos? Como você está dizendo? A arma que sai da sua boca para os seus filhos, ou ela mata, ou ela traz vida. Você tem tomado conta disso? Prestado atenção no que você fala. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, filho de Deus. Eu tenho vontade de pegar você e esfregar. Eu estou com vontade mesmo de torcer o pescoço, de esfregar. Você é filho de Deus. Outro dia eu pedi perdão para o meu filho. Disse, meu filho, eu quero pedir perdão a você. O que, mamãe? Mas a senhora... Fiz. Todos os erros que eu cometi na sua educação foi por medo. Eu tinha medo que você não desse certo. Eu tive medo que você perdesse ano. Eu tive medo que você não entrasse na universidade. Eu tive medo. Medo. Quero lhe pedir perdão. Ele parou. Ele disse, mamãe, eu sinto a mesma coisa com meus filhos. Eu digo, pois é, não cometa os mesmos erros. Mas, mamãe, como é que se faz? Eu disse, naquela hora que você sente medo, chame seu filho e ore. Chame seu filho e ore. Não cometa os mesmos erros que eu errei. Mamãe, mas a senhora foi a melhor mãe do mundo. Eu disse, agora. Mas naquela época eu não era, não. Não era, não. Então,
o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós vamos crescendo. A época da semeadura é agora. Porque seus filhos vão sair do seu campo. E quando eles saírem do seu campo, eles vão ter o campo deles. E eles vão semear de acordo com a semente que receberam. E é nessa hora que o seu trabalho ministerial se estende. É nessa hora em que eles saem do seu campo. Eles já floresceram, já frutificaram, amadurecem, agora eles mudam de campo. É preciso que você saiba de uma coisa. A sua semeadura vai durar. Você vai sair daqui deste mundo e a sua semente, a semente que você plantou, ela vai continuar. Por quê? Porque um dia você fez. Quando a gente vê Deus falando isso com Davi, ele diz muito claro para Davi: olha, Davi, eu te tirei de trás da boiada. Foi de lá que eu te tirei. Eu te tirei do deserto. E te fiz rei sobre Israel. Fui eu que fiz. Eu que fiz. Deus faz Davi dar uma olhada na vida dele para trás. E Davi vai pensar: tudo o que aconteceu na vida dele foi o que Deus tinha feito. E agora ele vai passar para Salomão. E Deus diz para ele: não te preocupe, porque eu vou ser pai para Salomão. Se ele precisar de disciplina, eu vou discipliná-la. Mas eu vou discipliná-lo com vara de pai. Deus está disposto e Ele quer continuar tomando conta do que é dele. E Deus não tem netos. O seu filho que Ele formou no seu ventre é para ser filho dele. Só que Ele espera que você coopere com Ele, porque Ele colocou no seu filho, lá no seu ventre, dons e atributos que você não conhece. Você não sabe o QI dos seus filhos, você não conhece as tendências e as inclinações dele, mas a semeadura é a mesma, é a palavra para a vida eterna. Se você plantar a semente da palavra e insistir com ela e regá-la, ela vai crescer e ela vai produzir. Só que ela tem que estar tão firme, que na hora da produção, quando vier o joio, ela tem que estar forte. Porque senão ela vai ser arrancada junto com o joio. Nós sabemos que nós estamos vivendo, e eu não sei porquê, mas Deus sabe, Ele nos chamou. Nos chamou no momento tão difícil para nós sermos mães, para sermos mulheres, esposas, filhas da igreja do século 21. E quando nós vemos esse burburinho, essa confusão que está, nós não falamos tanto do mundo, porque nós não temos mais nada a ver com o mundo. Nós sabemos da igreja. A confusão que está tão visível, tanto na igreja evangélica, quanto na igreja católica. Está uma confusão muito grande. A gente vê que Satanás está querendo arrebentar com tudo de uma vez só. Nós precisamos estar firmes para não sermos levados por qualquer vento de doutrina que passe. Quando eu estava preparando uma palavra para trazer para o nosso estudo de terça-feira, que não foi dada até agora, eu estava pregando sobre Judas, preparei, falei com a pastora, vamos começar por Judas, não deu. Até agora não deu. A carta de Judas, eu digo para vocês, é uma carta que eu sei de cor. Mas há muito tempo eu sei a carta de Judas de cor. Também pudera, quem não memoriza.
Uma coisa tão rápida e tão simples, não é? Judas só tem 25 versículos. A carta toda é Judas, um capítulo, 25 versículos. Que eu fui ler para começar a escrever, eu li 7 vezes. Todas as vezes que eu vou escrever um livro, eu leio ele 7 vezes. Vou e volto 7 vezes. Devagar, em voz alta, andando, vira e mexe. Quando eu chego na 8ª vez para começar a escrever, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele era irmão de Jesus e irmão de Tiago, mas não se achava digno de se chamar irmão de Jesus, então ele diz servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele diz aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aquilo deu uma explosão na minha cabeça. Porque eu lia amados em Deus Pai, mas eu imaginava amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Mas não é. Que está dizendo que é em. Eu me lembrei do estudo que eu dei aqui em Cristo. Então aqui é em. Amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Esse é o título que ele dá para nós, que nós já estamos guardados em Jesus Cristo. Mas o que eu quero falar com vocês é que ele diz aqui nesta carta que quando ele se preparava para escrever para os irmãos sobre a nossa comum salvação, ele diz assim: foi que me senti obrigado, versículo 3, a corresponder-me convosco, exortando-os a batalhardes diligentemente pela fé. Preste atenção. Às vezes a gente tem a impressão que ele se preparou para tocar uma harpa. E o Espírito Santo disse para ele: não, senhor, toma a trombeta. Vai de trombeta. Porque já naquela época, no 1º século, os falsos profetas, o falso ensinamento, a falsa doutrina, a deformidade já estava presente na igreja. 1º século. Que tal? São passados 20 séculos. Vocês já imaginaram que aquilo começou a sair dos trilhos e nunca mais parou? A que distância nós estamos agora da verdade? É neste momento que nós temos que dar conta de filhos para Deus agora. Essa é a nossa obrigação. Vocês se sentem obrigadas a muitas coisas. Eu não tiro razão de vocês. Vocês têm que estar bonitas, vocês têm que estar bem arrumadas, quer ter uma boa aparência, você tem marido. Você tem seus filhos que gostam de ver a mãe bem arrumada. Você gosta de estar bem arrumada, e isso não é pecado. Mas olhe bem, se há 20 séculos a situação já estava entrando para deformar a igreja, os falsos mestres, os maus convites para sair daquele rebanho, entrar em outro que era melhor, e não era. A gente vê isso nas cartas de João. Você imagina como que está hoje. Vocês são jovens. Vocês não sabem os convites que eu recebo. E quando eu falo de convite, eu não estou dizendo que ninguém está me convidando para a cama, porque ninguém é tão doido assim. Eu estou dizendo os convites para ter um ministério mais próspero. Irmã, a senhora não está mais em idade de estar por aí carregando mala, não. O seu nome é uma grife. Eu digo, foi chamada outro dia para entrar na justiça. Porque tem muitas pessoas que escrevem literalmente as minhas pregações e escrevem livro. E eu tenho direitos autorais.
E essas pessoas, irmã, eles não têm nenhum pudor ainda de dizerem que ouviram da senhora. Eu disse, meu irmão, não vou entrar na justiça, senão estou frita. Por quê? Porque toda a minha pregação é plágio. Eu estou plagiando Jeremias, Isaías, Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus, então, coitadinho, que tem pregação minha que eu plageio Jesus do princípio ao fim, repetindo o que ele disse. E se ele me cobrar os royalties? Mas as ofertas são para eu ficar rica. Você já pensou, se Deus lá atrás não tivesse pregado minha cara assim, para eu aprender que a minha riqueza está lá em cima, eu ia cair, meus irmãos. Por isso que eu estou falando com vocês, que vocês são jovens. As tentações para vocês, elas vêm com vestimenta até de santidade. Mas digo para vocês, Deus está esperando de vocês hoje, que vocês olhem para o campo de vocês, que vocês vejam que semente vocês estão semeando no lar de vocês, e que vocês vigiem, que não durmam, nem de noite nem de dia. Deus diz, por boca do profeta Isaías, no capítulo 62, sobre os teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas, que não se cansam de vigiar, nem de noite, nem de dia. Ó vós, que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a eles descanso, até que restabeleça Jerusalém e a coloque por objeto de louvor na terra. Você diz, irmã, já fiz tudo errado. Eu botei meus filhos, mal saiu do meu ventre, botei no daycare, foi criado na mão de todo mundo, hoje ele xinga, hoje ele não quer nada com a igreja. Por acaso, deixou de ser seu filho? Não. Quem amamentou foi você. Quem trocou as fraldas foi você. Deus botou no seu ventre, Deus ainda é Deus e o propósito dele não mudou. Ele elegeu você para junto com ele darem conta desse menino. Portanto, agora vá para o joelho. Vá pegar esse menino e vá trazer diante de Deus todos os dias, toda hora. Toda hora. Está dirigindo, Senhor, o teu servo que tu colocaste no meu ventre. Senhor, neste momento eu o elevo diante de ti, onde quer que ele esteja. Senhor, ele vai crescer, vai prosperar para a tua glória. Não importa o que está acontecendo. Não diga que ele está na droga, porque Deus já sabe. Diga que ele vai sair do mal. Que as correntes que o prendem já estão sendo quebradas. Fala para Deus a proposta de Deus. E você vai ver. Vai acontecer. Nós precisamos ver que se você conhece o poder da semente, você vai ver que a semente que você plantou no seu jardim ou no seu campo, ela vai prosperar na dependência de como você está regando, né? Você precisa olhar para os seus filhos do modo como Deus está olhando. Porque Deus escolheu seu filho antes da fundação do mundo para ele ser santo. E Deus o preencheu com dons e atributos no seu ventre para ele vir para Deus. E Deus olha para ele como um filho. Porque Deus o quer como filho. Então é isso que você vai fazer. Você vai olhar o seu filho pela ótica de Deus. Você não pode falar
do seu filho, ao contrário do que Deus pretende, senão você está fazendo o trabalho contrário, o diabo não vai ter nem que se esforçar, porque você já faz o trabalho dele. Não é? Não compare seus filhos com os filhos de ninguém, porque não tem ninguém igual ao seu filho. Ele nunca vai ser outro, porque ele é único. Ele é uma criação única de Deus. Ele é uma formação só. Ele é peculiar. O seu filho não é cópia de ninguém. Focalize o potencial do seu filho, não porque ele é assim ou assado, mas porque Deus não criou uma obra mal feita. Não olhe para as limitações, porque coitado do meu filho também, o pai é um acidente. O pai é o pai dele. Não importa o pai, não importa a história do pai, não importa se é pobre ou rico, ou preto, ou branco, japonês, o que for. Ele é uma criação peculiar e única de Deus. Não olhe para o seu filho como um empecilho na sua vida. Olhe para o seu filho como um desafio, para que seja vencido aqui na terra para a glória de Deus. Abraão investiu pesado em oração para o Isaac. Investiu pesado. Abraão já tinha morrido quando Deus veio visitar Isaac. E ainda disse, vou fazer tudo para ti por amor de Abraão, meu servo. Ele investiu para você. Ele deixou na poupança para você. Davi já estava velho. Deus disse, não, você não vai construir o templo, não. Davi acumulou tudo para o filho dele construir. Então, meu irmão, minha irmã, você tem um campo. Jesus Cristo diz, olhai os campos. Olhai os campos. Vede que eles estão brancos para a colheita. O campo é a sua casa. O campo são os seus filhos. Vós dizeis que ainda há 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois branqueiam para a colheita. Cuidado com a colheita. Cuidado na hora dos seus filhos produzirem. Porque é normalmente depois, a partir dos 9 e 10 anos, que eles começam. Não querem mais a igreja, não querem ler a Bíblia, não querem música evangélica. Por quê? Porque o joio vem na hora da produção. Abra os olhos na hora da semeadura. Porque o joio que a escola semeou, que a internet semeou, vai vir estragar a produção exatamente na hora de produzir o fruto. Minhas irmãs, eu não quero desanimar vocês. Pelo contrário, Deus conhece o meu coração. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu desejo diante de Deus que aconteça na vida de vocês, na casa de vocês, tudo o que eu quero que aconteça na casa do meu filho, na vida do meu filho, na vida da esposa dele, que é minha filha. Desejo que os filhos de vocês sejam bênçãos e que meus netos tenham a quantidade que eu desejo para vocês. Eu desejo isso. Que vocês possam acordar, mas se levantar guerreiras, para saber que nós estamos no último momento agora. Não dá para brincar. Palavra de Deus na mão. Se você não consegue memorizar, copie o versículo, recite em voz alta, faça uma música e cante aquele versículo. Mas diga, deixe as paredes da sua casa ouvirem.
Deixa de dizerem que você é louca. Enlouqueça. Enlouqueça. Porque o evangelho é a loucura. E viva encarregada do trabalho que Deus lhe deu. Vida para a vida eterna. Vida para a glória do Pai. É isso que eu peço a você. Semeie no campo que Deus lhe deu. Trabalhe e saiba que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém. Pastor. Ok. Amém? Vamos ficar de pé? Palavra maravilhosa, eu creio que todas nós fomos edificados pela palavra, nós fomos chamadas hoje para um compromisso, né? Eu creio que a voz do Senhor foi essa, para que a gente possa atender a palavra do Senhor e correr. Não é tempo da gente brincar, tampouco da gente desanimar, mas que a gente possa persistir no Senhor, que a gente guarde bem essa palavra e que a gente coloque ela em prática, para que a gente possa ver muito em breve, frutos grandes, no meio das nossas famílias, no meio da nossa igreja, no meio da nossa comunidade, no nosso meio. Eu vou pedir para a doutora Edmeia orar por nós. O desejo do nosso coração é que cada uma de vocês sejam abençoados com bênçãos dobradas do Senhor e ainda aumentadas quantas vezes Ele desejar. Que vocês vão em paz, guardadas pelo Senhor. Que vocês repousem no Senhor. Levem a bênção do Senhor, né, que é a palavra do Senhor, com vocês. E que o Senhor possa acompanhá-las todos os dias da vida de vocês, não só vocês, mas toda a família de vocês. Que isso seja aquilo que o Senhor preparou para nós, que a gente venha tomar posse disso, levando isso guardado no nosso coração e na nossa mente. A doutora Edmeia vai orar por nós. Muito obrigada a todas que vieram, que participaram, que atenderam os convites. Obrigado por todo o empenho de vocês. Foi muito bom ver vocês fazendo, recebendo, né? Eu sei que vocês são prendadas, eu sei que vocês são bênção. E foi assim, eu creio que todo mundo que participou de banquetes excelentes onde estiveram. Amém? Em breve, se Deus quiser, teremos mais. Vocês são todas bem-vindas mais uma vez com a gente, tá? Então, leve o nosso abraço no coração de vocês. Doutora Edmeia nos despede orando por cada um de nós. Amém? Ó Senhor, tantas coisas que o Senhor nos ensinou essa tarde. Uma delas está explodindo aqui dentro de mim, ó Pai. E como intercessora das suas filhas agora, eu quero trazer diante do Senhor. Não sei quando, ó Pai, mas no tempo que ninguém pode medir, no dia que ninguém pode contar. Palavra que foi dita contra nós. Palavra que nossa mãe ou nosso pai, no momento de ira, lançou, que prejudicou a nossa vida, que prejudicou o nosso futuro. Semente errada que veio na nossa vida. Nós temos, até hoje, colhido dessa plantação. Nós queremos, primeiro de tudo, Senhor, perdoar os nossos pais. Perdoar aqueles que nos disseram palavras que lançaram uma maldição na nossa vida. Neste momento, ó Pai, nós atravessamos o Jordão e nós estamos separados de tudo isso. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós liberamos o perdão para essa pessoa que na ignorância falou, o que nem ela sabia das consequências. Neste momento nós perdoamos e nós lhe pedimos, ó Pai, que neste lugar frutifique o amor com o qual nos devemos amar uns aos outros. Da mesma forma, ó Pai, nós queremos trazer diante do Senhor aqueles momentos em que nós agredimos com palavras os nossos filhos, o nosso cônjuge, em que trouxemos palavras movidas pela ira ao Pai. E nem desejávamos aquilo, mas dissemos, ó Pai, neste momento, ó Pai, nós te pedimos perdão. Nós nos arrependemos. E nós dizemos, Pai, perdoa-nos.
perdoa-nos. Olha o coração que nós temos e o desejo de que nossos filhos progridam na vida, para que sejam homens e mulheres verdadeiros, íntegros, produtivos, para a glória do teu nome. Perdoa-nos, Senhor. Apaga o mal que nós fizemos. Que o Senhor agora esteja vindo, ó Pai. O Senhor, o único Deus que responde com fogo. E o Senhor venha queimar todo o princípio maligno das palavras más que nós dissemos. E que este fogo continue a queimar na mente, na memória, na história da nossa família. E que vá dissipando todo o mal, impedindo o progresso da dor. E que desta forma, os nossos filhos possam ser bênçãos na tua igreja no século 21. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor os traga de volta para o seu colo. Nós não vigiamos a sementeira. Nós erramos, pecamos. Foi por ignorância, mas pecamos e os nossos filhos sofrem a consequência. Nós pedimos neste momento, ó Pai, ajuda-nos, faz a tua obra, porque nós não sabemos desfazer o que fizemos. Nós nem mesmo sabíamos o que estávamos fazendo. Perdoa-nos, Pai, porque não sabíamos a intensidade do mal que ia nos atingir. Porque nós não queremos o mal para ninguém, nem menos para os nossos filhos. Agora, Senhor Jesus, vai no coração dos nossos filhos. Vai desobstruindo todas as passagens e abrindo todos os canais. Vai, Senhor, levando a cura do teu amor, da tua benignidade, da tua bondade. Fortalece os nossos filhos, fortalece o nosso casamento, fortalece a nossa vida na tua palavra. Dá-nos ânimo, Senhor, dá-nos coragem, Senhor. Faz explodir a tua explosão de vida em nós. E que a nossa casa seja um lugar onde tu te deleitas. Que nós possamos ser mulheres que transbordem de vida, onde quer que vamos. E que haja um caminho de retorno do amor, que o Senhor esteja facilitando a comunicação entre nós e nossos filhos, e que eles possam perceber e nos perdoar pelas palavras que ficaram marcadas na memória deles. Nós lhe pedimos, ó Pai, ó, que de hoje em diante o seu plano para a nossa casa seja estabelecida. Que a nossa vida seja um hino de louvor para a sua presença. Que os nossos filhos cresçam e comecem a produzir para o teu reino, ó Pai. Nós te pedimos isso, nós rendemos diante do Senhor a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. O fruto do nosso ventre. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.